Gênese no lar, Evangelho no coração. Mais uma manhã de reflexão, de oração, de um encontro fraterno entre amigos, familiares espirituais, que conjugamos as dimensões espirituais e o nosso mundo como homens encarnados, que possamos sermos tocados pelas bênçãos e abrir os olhos para adquirirmos sabedoria na aplicação do conteúdo a ser revelado. Que Deus abençoe e que os bons espíritos estejam em todos os lares aqui representados. Vamos em frente. Com muita alegria, Gênese no lar, nesse instante de oração, nos apresenta Allan Kardec como um grande homem que veio como um profeta nos novos tempos a nos fazer recordar das leis divinas, trazendo Jesus para o nosso cenário, para a atualidade, e revelando o caminho a ser percorrido para a aquisição dos valores imperecíveis. Certa feita, Allan Kardec perguntou aos espíritos, se tornou a questão 622 do Livro dos Espíritos. Deus confiou a alguns homens a missão de revelar sua lei? E eles responderam, sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Que beleza! Que bênção! Agradecemos a Allan Kardec, que nos ofereceu, dentro de diversas revelações, como instrumento do próprio Cristo, a obra, a Gênese. Os milagres e as predições segundo o Espiritismo, no capítulo 18, que estamos estudando todas as manhãs, os tempos são chegados. Tópico, sinais dos tempos. Kardec diz assim, somos informados em todos os lugares de que os tempos marcados por Deus chegaram, quando grandes eventos serão realizados para a regeneração da humanidade. Olha que beleza. Então, estamos, quanto indivíduos, coletividades, sendo informados que no universo tudo é harmonia na criação e tudo revela uma previdência, organização, presença divina em todos os corações, em todos os cenários. Aprendendo ainda que o progresso no planeta se dá em nível físico e moral. A humanidade caminha na direção do amadurecimento, como os frutos se revelam, indicando o momento da colheita. Pois bem, amigos, o progresso está na lei da natureza. E nós vamos percebendo, conforme a apresentação feita por Kardec, que o que parece complicações, dificuldades, desvios, na verdade, são manifestações bem particulares. Mas quando o olhar se amplia no horizonte, em busca do cosmos, vamos depreender que tudo se faz dentro de um plano elaborado da chamada harmonia celestial. Vivemos um tempo chamado o tempo da regeneração, que nos apresenta, na verdade, a reparação do que foi feito e a geração de uma humanidade futura. É mais ou menos o cenário que até agora nos deparamos
com o estudo que vem sendo feito metodicamente, acompanhando o raciocínio de Kardec. Inclusive, ele nos revela que em cada época a humanidade apresenta o seu nível de crescimento. Lembrando que na evolução não há saltos para níveis mais adiantados, e sim toda uma dinâmica de construção. Para aprendermos num curso, atingir uma graduação, nós vamos experienciar várias lições. Pois bem, então nós vamos agora compreender um pouco mais do que anda acontecendo sob o ponto de vista social, planetário e, na verdade, procurando refletir sobre o que realmente precisamos compreender ao nível íntimo. Então eu convido vocês para nos acompanhar nesse momento na leitura do que Allan Kardec nos apresenta, que é nessa sequência que agora será o item 11 da obra. Lembrando que o tema de hoje é o Cristo é o Sol Moral. Então vamos lá. Item 11. Kardec diz assim: como temos dito, a marcha progressiva da humanidade se opera de duas maneiras. Uma gradual, lenta e imperceptível, considerando as épocas próximas, representada por melhoramento nos costumes, nas leis, nos hábitos, apenas evidentes com o tempo, com as mudanças na superfície do planeta, causadas pelas correntes de água, causam na superfície do globo. A outra, por movimentos relativamente bruscos, rápidos, como os de uma torrente, que, rompendo seus diques, transpõe em alguns anos o espaço que levaria séculos para percorrer. Trata-se de um cataclisma moral que devora, em alguns instantes, as instituições do passado, sucedido por nova ordem que se estabelece aos poucos, na medida em que a calma se restabelece e se torna definitiva. Para quem viver bastante, para vivenciar as duas versões da nova fase, parecerá que um mundo novo saiu das ruínas do velho. O caráter, os costumes, os hábitos, tudo mudou. Deve-se a que, de fato, surgiram homens novos, ou melhor, regenerados. As ideias levadas pela geração que se extingue deram lugar a ideias novas da geração que surge. A humanidade chegou a um desses períodos de transformação ou, se preferirem, de crescimento moral, que é vindo à humanidade. Da adolescência passa a idade adulta. O passado não satisfaz mais as suas novas aspirações, suas novas necessidades. Já não pode mais ser conduzida pelos mesmos meios. Não se prende mais a ilusões e prodígios. Amadurecida, sua razão pede alimentos mais nutritivos. Diante de um presente efêmero, sente que seu destino é mais vasto e a vida corporal é muito restrita para compreendê-lo por inteiro. Por isso olha para o passado e o futuro, a fim de descobrir o mistério de sua existência e adquirir uma consoladora confiança. Que beleza! Isso nos sugere reflexões com o Evangelho. Quanto mais próximos do Cristo, mais consolo, mais conhecimento, mais força interior, mais segurança.
Só voltando rapidamente, se vocês me permitem, ao item 10º, a humanidade, chegada ao período adulto, tem novas necessidades, aspirações mais amplas e elevadas, compreende o vazio das ideias com as quais foi criada, a insuficiência de suas instituições para sua felicidade, não encontram mais nessas condições as satisfações legítimas para as quais se sente chamada. Por isso deixa de ser criança e se lança, tomada por irresistível força, a terrenos desconhecidos em busca de novos e mais amplos horizontes. Me perdoem, eu voltei porque essa sequência vem nos chamar a atenção para alguns pontos fundamentais na compreensão. Que dentro do processo evolutivo, as chamadas aberrações, os problemas, fazem parte, como eu disse no início. São os chamados cataclismos morais, que nos traz, de alguma forma, uma certa insegurança, dúvidas, medo, por que não dizer. E nós nos encontramos hoje, nesse instante, com o programa Gênesis no Lar, para nos aproximarmos do Cristo que se faz presente na nossa vida, na atualidade da nossa evolução, com aquelas doces palavras que nos encantam, que nos consolam e ao mesmo tempo indicam o que está acontecendo e para onde nós estamos caminhando. Isso é fundamental, porque se nós não tivermos claro quanto aos objetivos da vida, a vida perde o sentido e a gente fica como aquela onda do mar lançada nos rochedos, de acordo com o vento. Conhecimento é tudo. É fundamental, meus amigos. Por isso, na obra espírita, na lei divina ou natural, os espíritos colocam para nós a necessidade de preparar o terreno para receber sementes. Inclusive, por exemplo, na questão 626, afirmam os benfeitores que as leis divinas estão escritas no livro da natureza e o homem pode conhecê-las quando quis ou quando quiser procurá-las. E nós estamos aqui com Jesus para entender, para encontrar e poder escolher. Definir a vida sobre uma nova dinâmica. Uma vez que estamos sendo esclarecidos quanto à destinação. De onde viemos? Fundamental princípio doutrinário. Reencarnação. Passado, aquisições, dispostos à mesa, para que a gente possa fazer a seleção do que vamos alimentar, como vamos nos fortalecer para seguir e qual o objetivo. A meta, perfeição. Sob o ponto de vista de estado de alma, felicidade. O alimento, amor. Na dinâmica da reencarnação, da desencarnação, do mundo espiritual, do retorno à Terra, da comunicação com diversas dimensões, por que não dizer em breve com outros planetas, outros mundos? Uma vez que a Terra é uma miçanga, é uma sementinha num cosmo infinito de mundos, de sistemas, de estrelas. Então, Deus está em toda parte e há vida pulsante, vibrátil, em todas as moradas da casa do Pai, dissera Jesus. Então estamos aqui, sendo abraçados pelos Espíritos, na atualidade da nossa jornada, ou seja, no presente, moderno, não mais do mundo medieval, das dificuldades que os cristãos viveram quando Jesus esteve aqui, para valorizar as conquistas, sob o ponto de vista íntimo, do conhecimento, da posição que ocupamos, que é o resultado de uma construção também,
a definir que você tem habilidades, você tem virtudes, você tem valores imperecíveis que traz na sua bagagem, face a hábitos que foram implementados, a atitudes repetidas, conquistas, fixação de caracteres. Tudo começa no mundo mental. E disse Deus: haja luz. Mundo mental. É o psiquismo. Qual a faixa de evolução? Aquela que a sua mente autoriza. É um campo. E a realidade, ela é resultado das suas conquistas. A nossa imaginação, a nossa visão, vislumbra, cocria o futuro, mas ainda é virtual. Não foi conquistado. Ele não foi vivenciado. Jesus é o futuro. Por isso ele é sempre atual. Ele é o resultado dos nossos anseios. Por isso ele veio ao nosso mundo, à nossa realidade, para dizer: é possível, é viável, vale a pena. Essa escolha vai te fazer bem, vai te fazer feliz. É o reino de Deus, que não se conquista com as práticas exteriores, desconectadas com o mundo interior. Ontem fizemos o estudo das cartas de Paulo e quem não teve a oportunidade, convido para acessar, procurarem os melhores dons, que os céus patrocinará o encaminhamento. E nós trouxemos, logo no final do tema, uma reflexão sobre a estrela de Davi. Símbolo filosófico extraordinário, muito utilizado em algumas religiões, algumas filosofias, como por exemplo na própria maçonaria. O que significa a estrela de Davi? O selo de Salomão. Dentre várias interpretações, a que mais dialoga com o Espiritismo nesse momento, dentro desse tema da conexão do mundo espiritual com o plano terreno, numa visão platônica, por que não dizer? Platão falava do mundo das ideias e da realidade concreta. Temos que trazer desse mundo abstrato para fazer plausível, visível, edificado uma casa no plano em que estamos trabalhando. É o estoicismo, filosofia no dia a dia. Coladinho, coladinho. A estrela de Davi, com os dois triângulos que nos remetem ao Egito antigo das pirâmides, que tem 3 vértices, 3 ângulos: filosofia, ciência e religião. Só para dizer estas. É um triângulo voltado para cima, apontado para as estrelas, mas tendo a base na Terra. Não é assim? Mas sobre o ponto de vista operacional, quando o triângulo, a base, fica voltada para cima e aponta para baixo, essa ideia dialoga com a fusão, a interação do mundo espiritual com o mundo terreno, o mundo terreno com o mundo espiritual. Tudo se intercambia. Allan Kardec, no último item da introdução do Livro dos Espíritos, fala de uma forma singular. É o final da introdução, e muitos nem leem, querem ir logo direto para dentro do livro. Quando Kardec explica que tudo se liga no universo, do alfa ao ômega. Basta a gente acionar essa ligação mental. A definir o seguinte, que nós estamos nos comunicando por uma escolha. Você ligou o software. Você estabeleceu a relação com o semelhante, com o encarnado, agora com os desencarnados também. Você está se lembrando dela, daquela alma querida que já se foi? Daquele coração que faz, em determinados momentos, tanta falta na sua vida? Eles existem em algum lugar. E no Gênesis no Lar, que é uma tarefa espiritista, você pode comunicar com eles. Nós não fazemos a prece, pedimos proteção para nossa mente viajar pelo universo?
Jesus dissera: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Tem muita gente esperando Jesus arrumando a casinha, o apartamento, a cama, roupa limpa, alimento na cozinha, lá no mundo espiritual, no futuro, numa visão infantilizada. Porque como ele prepara lugar? A não ser quando nos sintonizamos com ele e agimos como ele propôs. Nós vamos preparar o lugar. Somos nós, os artífices do destino. E com ele a trajetória se faz mais acertada, mais lucificada, mais clara, fazendo luz também por onde passamos. Porque a luz é acionada dentro de você. Quando você ama, quando você pensa, quando você sente, quando você se emociona, é luz. Vale com Jesus entender que luz é essa. Então a mensagem do Cristo é extremamente atual. E ela agora não causa ansiedade. A mensagem do Evangelho não vem para tirar você de um plano de atuação objetiva. Diz que nas ações operacionais, da construção, de cada momento, nós precisamos fazer luz. Ou seja, precisamos de inspiração. Conexão com as faixas superiores, mas na hora de colocar a argamassa no tijolo, são suas mãos. É o seu entendimento, é a sua habilidade que vai ser acionada. Compreenderam? Conectados com o arquiteto do universo, nós vamos buscar estímulo para fazer a arquitetura mais ajustada possível, mas dentro das nossas possibilidades. Então Jesus não diz assim: preparai o futuro e ficai na expectativa. Ele está falando para a gente construir o presente, que será o futuro. Ou seja, não tem ansiedade. Eu serei perfeito, como demora. Nada disso. Faça com qualidade o que você pode agora, que a perfeição vai vir por consequência. Não procura a perfeição, porque você vai perder a conexão com as coisas de agora. Eu falo a perfeição suprema. Inclusive é um equívoco querer se comparar com aqueles que já conquistaram mais. Diferente você ter estímulo, você ter preferências, referências, mas saiba que a casa deve ser construída sobre a rocha. E a rocha é a prudência, é a humildade e a convicção de que ninguém pode fazer o que o outro faz. Cada um faz a sua. Cada um tem um compromisso importante e que Deus conta com a adesão voluntária, amorosa a esse projeto. Jesus nunca foi tão atual. Jesus é o campeão de todas as épocas, porque o diálogo é muito especial, ele é adequado a cada instante que nós o procuramos. Como aquele professor querido, amigo, que fala conforme os anseios e também as necessidades do aluno. E nesta manhã, Emmanuel traz Jesus para nos mostrar como é atual a sua mensagem. E nós agradecemos a todo tipo de ajuda que ele tem nos brindado, principalmente através do semelhante, pois ele dialoga conosco pelo semelhante, pelo irmão. Pensa nisso. Deus fala com os homens pelos homens, é verdade. E a mensagem atual, que eu espero que chegue para você com estímulo, com esclarecimento e com força, com uma força interior que possa brotar a partir dessa indução, desse toque. Emmanuel, nosso amigo das manhãs,
Agradecemos a ele, a equipe, a Chico e tantos, que nos ofereceu uma página que foi psicografada em 30 de outubro de 1959. Quanto tempo se passou? Que nada. Foi alguns segundos atrás. Pois ela nunca foi tão atual. Pois bem, Emmanuel disse assim: amigos e amigas do Gênesis no Lar, vocês sabem que Jesus está na atualidade? Pois bem, hoje, sabe a física que a luz é uma forma de energia. E que todas as coisas criadas são composições energéticas, vibrando em ondas características. Não é verdade? Você consegue ver o mundo subatômico? Você consegue identificar partículas, elétrons? Não. Mas o que nós conseguimos mensurar, a princípio, é a realidade. E isto que eu acabei trazendo como princípios da física são apenas informações. Nós não temos ainda a visão ampla para ver as partículas. Um dia teremos. Olha que beleza. Um dia você não vai precisar de microscópio. Você vai ver com os olhos da alma a definir que o que a gente julga ser realidade, na verdade é apenas uma aparência. A física prova isso, amigos. Intuitivamente lá atrás, os homens, os filósofos falaram dos átomos. Quantos milênios se passaram para hoje poder medir, acelerar a partícula? Então só é conquista. O que eu quero dizer, Jesus foi ontem, Jesus exuberante hoje e será muito mais amanhã. Na física, pela física, uma vez que ele é um grande físico. Só para dar uma pinceladinha, só uma pitadazinha de tempero aí, para ficar a comida bem palatável. Disse o Cristo: brilhe vossa luz. Começo a magnetologia a provar cientificamente a reencarnação. Elucidou o Senhor: necessário vos é nascer de novo. Conclui a medicina que o homem precisa desembaraçar-se de tudo o que lhe possa constituir motivo, a cólera ou a tensão, em favor do próprio equilíbrio. Não é verdade? Permita o estresse exagerado se você não vai ficar doente, se não vai alterar suas funções hormonais, suco gástrico. Então a ciência hoje nos revela a medicina sob o ponto de vista dos estudos que comprovam, e vou dar uma dica, não só eles, porque não só tem validade o que é comprovado, existe uma medicina das evidências. Isso é um papo muito atual, porque a palavra ciência foi robotizada, foi esvaziada, e é a minha ciência, se não tiver prova, e que provas são essas, quais são as fontes. Então existem evidências. Eu não posso perder a viagem. Eu tenho que dar um contributo para você pensar. O que Jesus falou? Estão lembrados? A fórmula da paz e da proteção terapêutica? Amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos façam mal e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Eu vou ficar numa reflexão terapêutica. Inimigos, onde eles estão? Dentro. Imperfeições. Então temos que amá-los, temos que transformá-los. Porque o mal dentro de nós nos persegue, calunia, dificulta a prospecção do futuro, o impedimento para que você caminhe. Então o problema que temos que atacar, que resolver, está dentro. Isso é terapêutico ou não? A oração não é para pacificar? Mas não podemos ficar só na oração da manhã, amiga.
As suas ações precisam de equilíbrio. Nós precisamos de dominar a emoção, porque senão a gente vai ficar doente e vai fazer bobagem por aí. E teremos que reparar amanhã, quando cairmos em si. Deu lá? Mas agora eu vou seguir com Emmanuel, quando afirma a psicanálise que todo desejo reprimido marca a personalidade e a feição de recalque. Só essa frase é um estudo. Porque tem que tomar cuidado, viu? Que tem muita gente aí apoiada na ciência querer tirar a palavra repressão e soltar as garras por aí. Cuidado. Por isso que Jesus entra em cena dizendo: não é o que entra na boca do homem o que lhe torna a vida impura, mas o que lhe sai do coração. É o que brota da intimidade, é que traz as dificuldades. A penologia transforma os antigos cárceres de tortura em escolas de educação e de reajuste. Proclamou o eterno amigo: misericórdia quero e não sacrifício, porque os sãos não necessitam de médico. A sociologia preceitua o trabalho para cada um, na comunidade, como simples dever. Informou Jesus: quem dentre vós deseje a posição maior, seja os servos de todos. Ai, que desafio! A gente quer ocupar o cargo do outro. Olha a vaidade, olha a competição. Jesus está dizendo: seja o servo, ou seja, valorize a posição que tu te encontras, a tarefa que está em suas mãos. Cumpra, valorizando o que vem do coração. Pois naturalmente você vai aprender e a vida pode te posicionar em outros lugares para conviver em outras circunstâncias. Mas apenas almejar sem fundamento costuma nos colocar em situações complexas. A política de ordem superior exige absoluta independência entre o Estado e as crenças do povo. Falou o Cristo: dai a César o que é de César, o que a César compete, e a Deus o que a Deus pertence. A astronáutica examina o campo físico da Lua e dirige a atenção para a vida material em outros planetas. Anunciou o mestre dos mestres: a casa de meu pai há muitas moradas. A unidade religiosa caminha gradativamente para o culto da assistência social e da oração, acima dos templos de pedra. Olha o que o Emmanuel está colocando, hein? Com Kardec, ele está apontando o futuro. Lembra quando Kardec prenunciou o Espiritismo como a alma das religiões? Então tem espíritas discutindo até hoje se Espiritismo é filosofia ou religião. A posicionar o Espiritismo como mais um departamento da sociedade, como mais uma comunidade, dividindo ainda mais na Pax Romana. Ah, mas existe um movimento, Carlos Alberto, característico dos espíritas. É verdade. Como nos reunimos por sintonia, em torno de um ideal. Ok. Mas o espiritismo, sob o ponto de vista de um movimento fechado, ele está fadado a acabar, como todos os outros, que não se conjugarem no esforço coletivo. Pegaram aí? Por isso que o Emmanuel está falando que no futuro as religiões se pautarão na assistência social, no culto do trabalho ao semelhante. Vocês já imaginaram religiosos? Vamos pegar só um exemplo. Religioso que vai falar de política.
que vai acontecer? Ele pode agradar os partidários de suas ideias humanas e vai desagradar os que pensam por outra senda, não é verdade? Então eu pergunto para vocês, é indicado que religiosos se misturem o sacerdócio com uma visão humana que está em mudanças permanentes? O que é verdade hoje não será amanhã. E causa ruptura. É diferente daqueles que compreendem o seu papel da aplicação da lei divina, que agrega, que unifica, e que se presta à oração universal, plural, abençoando a todos, independente do culto, das suas preferências políticas, científicas, o que for. Sacerdote deveria caminhar por revelar a lei divina. Está no livro dos Espíritos. Vejam bem, amigos, Deus confiou a alguns homens a missão de revelar sua lei? Questão 622. Sim, certamente em todos os tempos houve homens que receberam essa missão, são espíritos superiores. Qual a característica deles? O homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Deus não pode servir-se da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Questão 624, Livro dos Espíritos. Asseverou o emissário sublime. Nossos antepassados reverenciavam a Deus no alto dos montes. E dizeis agora que Jerusalém é o lugar adequado a isso? Mas tempos virão em que os verdadeiros religiosos adorarão a Deus em espírito, porque o Pai procura os que assim o procuram. E verdadeiros religiosos adorarão a Deus com vestes, com práticas externas dos cultos, com as suas preferências. Não, adorar a Deus é praticar as suas leis. Podemos trazer a figura de Mahatma Gandhi? É o símbolo nos tempos, um dos símbolos máximos de pluralidade, de universalidade, de transcendência, de vivência dos postulados. O homem de bem é aquele que vive a lei de justiça, amor e bondade. Qual de nós não sabemos que Gandhi, certa feita, disse que o código moral da humanidade é o Sermão do Monte? Ele tinha sido cristão, depois ele se converte às práticas do hinduísmo. Mas ele se apoia universalmente no ensino de Jesus. E ele, certa feita, afirmara que amava o Sermão do Monte, mas temia os cristãos. Porque somos religiosos que criamos divisão. Compreenderam? Se não está com Deus, é do diabo. Endemonizamos o outro ponto de vista. Gente, a navegação rápida e a aviação, o telefone e o rádio, o cinema, a televisão, Data Vênia, Emmanuel, a rede social e a internet, apesar das faixas de sombra espiritual que por enquanto lhes obscurecem os serviços, indicam a todos os povos um só caminho: fraternidade. Recomendou o Senhor: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eis porque a doutrina espírita nos reconduz ao Evangelho, em sua primitiva simplicidade, porquanto somente assim compreenderemos, ante a imensa evolução científica do homem terrestre, que o Cristo é o sol moral do mundo, a brilhar hoje como brilhava ontem, para brilhar mais intensamente amanhã,
no seu, no meu, nos nossos corações. É o amor que nos alimenta, que nos dá respaldo, que nos aproxima ainda mais do semelhante, da natureza, do próprio Pai, que está no céu, nos domínios do coração. Credes em Deus, credes também em mim, afirmara Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos o lugar. Mas voltarei para vós e permanecerei para sempre. O Espírito Verdade, o Cristo, a luz, que nos aquece, que nos sensibiliza e que nos faz sentir que somos filhos de Deus, o mesmo Pai Criador do universo. Nunca a mensagem do Evangelho foi tão atual. Nesta sexta-feira do dia 18 de junho do ano de 2021. Parabéns pelo seu aniversário. Hoje é mais uma data que comemoramos. É o seu aniversário. Não, Carlos Alberto, eu nasci no... Não, hoje é seu aniversário. Estamos comemorando mais um dia de renascimento para a glória da imortalidade. Ave Cristo! Chegamos ao final do encontro, desejando a todos uma sexta-feira de muitas bênçãos. Confie, siga em frente, você consegue. Você veio ao mundo para isso. Eis a explicação da reencarnação. Deus sugere a missão da evolução. Encerramos dizendo: fique bem, faça o bem. Fica conosco no nosso canal. Todas as manhãs nos reunimos para falar de Jesus, com as bênçãos de Allan Kardec e dos bons espíritos que visitam os nossos lares, semeando fraternidade e paz. Até o próximo encontro. Um beijo, um abraço no seu coração. Valeu, pessoal. Muito obrigado de coração.